Vamos lá, Josias, quero te ouvir. Como é que você vê a situação neste momento? Será que Lula realmente já convenceu Haddad? Haddad precisa ser candidato em São Paulo, por quê? Existe uma fronteira muito tênue, Fabiola, entre ser valente e estúpido, né? Normalmente, o medo da derrota afastaria o Fernando Haddad de uma nova disputa contra o Tarcísio de Freitas. Mas a pressão do Lula vai transformando o Haddad num valente ambivalente. Ele é azarão em São Paulo, mas está na bica de se consolidar como o candidato favorito a herdeiro político do Lula. O Haddad é hoje um colecionador de derrotas eleitorais, né? E está sendo empurrado para o seu quarto infortúnio. Ele perdeu em 2016, quando tentou se reeleger prefeito. Em 2018, com o Lula preso, ele perdeu o Palácio do Planalto para um embusteiro. Em 2022, quando parecia favorito, perdeu o governo de São Paulo para um forasteiro carioca. E agora o Lula sabe que está jogando o Haddad na cova dos leões. E ele trata esse sacrifício, como uma missão. Ele fez isso quando disse aqui para a Daniela Lima, numa entrevista ao UOL, que o Haddad sabe que tem um papel para cumprir em São Paulo, e o papel é fornecer um palanque para o chefe e, no mínimo, repetir o desempenho que teve em 2022, quando o Haddad perdeu para o Tarcísio no segundo turno por uma diferença de 2,4 milhões de votos. Então, Fabiola, o Haddad tende a virar protagonista em qualquer circunstância. Ele hoje está dizendo que não gostaria, mas o desempenho do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, a ascensão do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, torna a candidatura dele praticamente inevitável, né? Resistir à pressão do Lula seria como jogar contra um projeto que o Haddad ajudou a construir, né? E ele tende a virar protagonista em qualquer circunstância. Se for derrotado pelo Tarcísio de Freitas, ele se torna credor da gratidão do Lula. E se arrancar das urnas um milagre de uma virada, aí mesmo é que o Haddad salta do crepúsculo e vai sem demora para o porvir, né? Ele se consolida por merecimento, nesse caso, como o principal nome da esquerda para o pós-Lula. Então, acho que ele está sopesando essas características. Primeiro, a impossibilidade de negar contribuição para o projeto presidencial do Lula, e segundo, as consequências disso, porque em qualquer circunstância, como disse, ele sai bem posto, fica bem posto para essa discussão que inevitavelmente virá, porque o Lula está disputando a sua última eleição, e o capítulo seguinte da esquerda brasileira é a discussão sobre o pós-Lula. E o Haddad se colocaria bem nessa discussão se participar, como parece provável, da disputa em São Paulo. O Ronilson também visualizando tudo isso, né? Ô, Ronilson, é muito maluco essa questão da lealdade, né, da política, né? Eu lembro uma vez até conversando com o próprio governador Tarcísio de Freitas e ele falava, as pessoas falavam assim, mas Tarcísio, como é que você não sai do barco do Jair Bolsonaro? Ele falou assim, eu tenho muita lealdade. Haddad é a mesma coisa em relação a Lula, né? Até quando ele foi escolhido para ser o prefeito da cidade de São Paulo, candidato, com o apoio de Lula, Haddad não tinha ainda essa força política, né? A lealdade na política, isso ainda existe? O Lula ainda é cercado de pessoas leais. Eu acho que é um cenário que já está desenhado, todo mundo já está convicto de que o Haddad se aceita, né? A gente aqui falando de tendências, né? Como disse a Mônica, só ele sabe se ele vai ou não, se ele está convencido. Sabe que vai para o sacrifício, eu acho que até mais do que perder de pouco, né? Uma expressão usada que acho que retrata bastante também. Mas eu acho que é olhar para frente, né? Um desenho de futuro mesmo do Lula, no sentido de ter alguém, uma figura como o Haddad, que não saia de cena. Eu acho que mais do que perder de pouco é manter o Haddad em cena, manter o Haddad em evidência. O que vai ser do futuro, se o Haddad de fato vai ser esse herdeiro político do Lula, eu acho que esse é um grande debate. Aliás, eu acho que é um debate que o PT, se tem outras pretensões, né, do pós-Lula, já deveria estar fazendo há muito tempo. Isso já deveria estar muito mais claro do que está nesse momento, né? A gente deveria ter essas figuras muito mais evidentes do que ficar meio que apostando quem poderia ser essa pessoa.
Mas eu acho que é manter o Haddad em evidência, né? Claro, o ministro da Economia não é uma pessoa que você esquece facilmente, mas vai novamente para uma disputa é considerável a possibilidade de que ele não vai levar, mas ele se mantém em evidência no maior colégio eleitoral do país, num estado extremamente importante onde os holofotes estão, né? onde ele permanece mantido. Então, acho que o Haddad a decisão do Haddad é se ele aceita ser uma peça do desenho, né? do tabuleiro de xadrez que o Lula está fazendo. Né? O Lula está vendo que as condições são adversas, ela é cada vez mais adversa. A batalha no Legislativo está quase uma batalha perdida, não tem um desenho, uma unidade que indique que esse campo mais progressista, e sobretudo o PT, seja bem sucedido nas suas disputas legislativas, sobretudo no Senado. Então, o Lula está fazendo esse desenho. E nesse desenho, o Haddad tem uma figura central. Mais do que uma lealdade ao Lula, é quase que um compromisso com um desenho político cuja prancheta, o Lula está tipo o Joel Santana, né? Com a prancheta, com um desenho ali que ele mesmo fez de próprio punho, para poder salvar o futuro do Partido dos Trabalhadores. Agora, como é que fica, Mônica? A Mônica deu um pitaco, isso no Abre aqui, a questão do Senado, né? Porque já saíram algumas pesquisas de intenção de voto para o Senado e o Haddad estava indo bem. E se sabe também que Haddad tinha esse desejo. Haddad nunca foi senador, né? Tinha esse desejo, de repente, de se tornar senador. Haddad saindo como candidato ao governo de São Paulo, como é que fica a vaga para o Senado aqui da esquerda? Porque a disputa das duas vagas em São Paulo são extremamente importantes, né, Mônica? Muito importantes e tanto é curioso, né? Porque tanto os pré-candidatos de direita quanto os de esquerda acho que podem perder para o Senado. Então também na direita tem muitas pessoas resistindo. Não, por que eu vou ser candidato? Vou perder. E na esquerda, idem. Mas eu acho que se tiver o Haddad ao governo, eu queria até acrescentar, porque o Josias falou da derrota, e é verdade, ele foi derrotado. Mas, né, Josias, a gente tem que lembrar que o PT sempre teve um desempenho muito ruim em São Paulo. Eu estava vendo os números aqui, o Aloysio Mercadante foi candidato ao governo em 2010, ele teve 35% dos votos, Fabiola, perdeu no primeiro turno. O Alexandre Padilha teve 18%, ficou em terceiro lugar. Na campanha, 4 anos... O Lula costuma dizer, não é, Mônica? O Lula costuma dizer que ele nunca ganhou em São Paulo, o Lula já ganhou em São Paulo. O Lula venceu uma vez. O Lula teve uma eleição... Contra o Serra, segundo ele diz. Quando foi o auge do Lula, sabe aquele auge do Lula, que ele ganhava tudo? Ele chegou a vencer em São Paulo. O Lula chegou a vencer. Ele diz que ganhou, eu nunca fui conferir, mas ele diz que ganhou em São Paulo quando disputou contra o Serra. Em todas as outras eleições presidenciais, ele perdeu em São Paulo, segundo ele conta. Isso, né? Ele teve uma vez só. Então sempre foi difícil para ele, Josias, mas ele sempre foi melhor do que os candidatos ao governo. O Haddad é um candidato do PT que teve o melhor desempenho na história do PT em São Paulo. Então tem essa coisa, por isso que estão insistindo. Não é porque, vou insistir para você perder. Não, vou insistir porque você perde, mas você perde por menos. Então, tem isso. E aí eu acho que as candidatas que estão surgindo aí é Simone Tebet e Marina Silva. O Alckmin está sendo muito taxativo que não quer disputar nada em São Paulo. Nem Senado ele quer. Ele quer ficar na vice. Ele está sendo taxativo. Ele não, gostou nem governo, da cadeirinha. Nem governo, nem Senado. E o PSB quer que ele siga na vice. O que é muito provável, porque um vice do MDB é quase impossível, porque o MDB não vai fechar coluna com o Lula, não vai entregar para o Lula todos os estados e uma aliança formal. Então, o mais provável, eu acho que é isso, né? Agora, só para acabar meu comentário, eu não acho que é uma questão só de ser leal ou não ser leal, eu acho que o Haddad, o Fabiola, ele não quis ser fácil, sabe? Vai lá, pronto, agora você vai para lá. Não tem ninguém, vai você. Não, pera. Primeiro que eu não quero. Valorizar o passe. Primeiro que eu não quero. Segundo, e se eu perder, vou ser ministro do quê? Eu não quero mais ser ministro da Fazenda. Então, o que eu vou ser? Vou ser o grande coordenador do seu quarto governo? Aliás, há controvérsias, viu, Josias, se o Lula não vai ser mais candidato a presidente, tá? Eu acho que você está arriscando muito nesse teu palpite. Todo mundo fala, é a última campanha do Lula, que eu já fui o último comício do Lula. Bom, então, então você ganhando, eu vou ser o quê? E você perdendo, eu vou ser o quê? Qual é o meu papel na história, entende? Eu acho que ele não quis... tá bom, eu sou o seu
né? Ser fácil. O que você mandar, eu faço. Eu acho que o Haddad quis colocar um... Não, peraí, eu não quero, então vamos conversar. Se precisar, até vou. Mas como? E aí no Senado, não, Mônica, aí só pra gente falar os nomes, aí no Senado, por exemplo, fala muito da Marina Silva, tem muita chance, né? E aí quais seriam os nomes do PT pro Senado? Não, aí o PT não teria nomes, né? Seria a Simone Tebet e a Marina no PT, né, talvez. Aliás, a Marina... A Marina tá do PT. já tá no PT, então é isso. Não está ainda não. Não, mas ela iria pro PT, exatamente. Essa é uma conversa. O arranjo que eles estão fazendo em São Paulo é o lançamento das duas, né? A Simone Tebet, que migraria do MDB para o PSB. Para o PSB. Ainda precisa trocar o domicílio eleitoral, né? Porque ela está... Hoje o domicílio dela é Mato Grosso, ela precisa transferir para São Paulo. E ela iria, então, para o partido do Alckmin, do Márcio França, o PSB. PSB. E a Marina trocaria a rede, e ela está lá às turras, né, com a Luiz Helena, não está bem na rede, trocaria pelo PT, voltaria para o PT, né, para as origens. Então esse arranjo está bem encaminhado, o Lula azeitou isso, né? Então seria o Haddad para governador e as duas, a Simone Tebet e a Marina, para o Senado. Pelo menos uma tem chance de se eleger.